Jerusalém, vendo os montes a qual Jerusalém estava edificada, depois da morte do profeta Samuel. Profeta esse que ungiu a cabeça dele no meio dos seus irmãos. Profeta esse que Deus levantou com poder, honra e glória, usando como profeta, juiz e sumo sacerdote, levantando a vida dele. Samuel era chegado de Davi, e Davi agora estava num momento de dificuldade, vivendo um momento de luto. E ele escreve esse salmo: elevo os meus olhos para os montes. E o Senhor falava comigo que há momentos da nossa vida que nós passamos por situações que, se nós pudéssemos escolher não passar por elas, nós escolheríamos não passar por elas. Mas Deus simplesmente permite. Deus simplesmente permite, porque Deus tem o trabalhar dele. Deus sabe de todas as coisas. Há momentos da nossa vida que nós achamos que Deus deixou as rédeas da nossa história cair ao chão. Mas saiba, querido, as rédeas da história da tua casa, da tua vida, da tua família, jamais saíram das mãos de Deus. Ele tem todo o controle não saiu da mão dele. Mas há coisas que acontecem na nossa vida que é inevitável, nos traz tristeza, nos traz dor. Há pessoas que viveram luto aqui, há pessoas que estão em luto aqui ainda. E só quem viveu um luto de um ente querido sabe a dor que é. Eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás. Confesso que ainda estou me recuperando. Nossa cabeça, irmãos, como se rasgasse uma folha da nossa história. Não é fácil. Mas Deus sabe de tudo. Talvez o Senhor está me fazendo falar isso aqui porque você está passando por um luto. Saiba, o Senhor é o teu socorro. Aleluia. O Senhor não te desampara. O Senhor não te deixa só. Ele te consola nessa noite. E eu vejo aqui o salmista falando: eleva os meus olhos para os montes. Eu aprendo aqui algumas coisas nesse salmo. Primeiro, que no momento de aflição e dificuldade eu preciso me elevar ao Senhor. Elevar, ele fala que eleva os meus olhos para os montes. Ele está em busca espiritual, porque ele sabe, queridos, que aquele que pode consolar o coração dele, que aquele que de fato pode resolver a causa dele, é o Senhor dos exércitos. Há coisas que acontecem na nossa vida que ninguém nessa terra pode resolver, a não ser o Senhor. E talvez você está nessa situação nessa noite, com uma causa que ninguém pode resolver a não ser o Senhor. Ei, deixa eu te dizer, você está no lugar certo, na presença de Deus, diante da presença daquele que pode te socorrer. E eu profetizo em nome de Jesus, nós estamos no janeiro profético, eu não tenho medo de profetizar, segundo a palavra, Ele te socorrerá, e você testemunhará para a glória do nome dEle. Quem pode levantar a mão? Quem pode glorificar? Quem pode adorar, irmão? Atrai a presença nessa noite. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para aquele que pode resolver a nossa situação, que pode mudar a situação. Sabe, às vezes o médico falou: não tem cura, você vai viver com essa doença pro resto da vida. Talvez a porta se fechou e você está batendo há algum tempo e ela ainda não se abriu. Talvez você já recebeu um parecer do seu advogado que essa é uma causa perdida. Ei, mas a última palavra é a do Senhor. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Ele é o meu socorro. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos profetizar a bênção, porque a nossa palavra, sim, ela tem poder. Enquanto eu preparava essa palavra, eu não sei porque o Senhor me fez voltar àquela passagem de Ezequiel, quando o Senhor leva Ezequiel naquele vale de ossos sequíssimos e pergunta para ele: Ezequiel, poderia viver esses ossos? Poderia voltar à vida esses ossos? E Ezequiel responde para ele: Senhor, tu sabes. Mas ele fala: então profetiza, Ezequiel. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos profetizar a bênção. Não, a palavra do homem é uma, mas a palavra do Senhor é outra. Eu acredito que vai acontecer, eu acredito que vai virar. Eu profetizo que eu vou ser curado, que eu vou ser curada, que eu vou receber uma notícia boa. Aleluia. Você precisa profetizar a sua bênção.
Você precisa profetizar sobre a tua casa. Talvez o teu marido se desviou da presença do Senhor. Talvez o teu filho está lá na biqueira nesse momento. E estão dizendo que não tem mais jeito para ele, que acabou, que já era. Mas você profetiza sobre a vida dele. Dizendo, não, eu acredito. Ainda tem promessa na vida dele. E a promessa de Deus não morre. A promessa de Deus está viva. Deus falou que ia levantar. Deus falou que ia acontecer. Então vai acontecer. Eu creio. Aleluia. É interessante, Davi, ele se eleva ao Senhor naquele momento de aflição, porque ele sabia que só Deus poderia consolar o coração dele. Não era tapinha nas costas que consola quem está de luto, irmãos, não é. Só é Deus que consola o coração de uma pessoa enlutada. E Davi também tinha consciência de que ele precisava de ajuda. Ele diz, de onde me virá o socorro? Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Às vezes é a ajuda do nosso irmão. Mas há coisas que nem o nosso irmão pode resolver, Cristo, só o Senhor. E nós precisamos constantemente da ajuda dele. Isso é a vida do crente, uma vida de dependência. Nós precisamos depender do Senhor, colocar na mão dele, acreditando, permanecendo na presença, adorando, glorificando, sabendo que se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz. Mas você tem que acreditar, tem que permanecer, sabendo que só ele pode resolver. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi entendia que ele precisava de ajuda. Você entende que você precisa de ajuda do Senhor sobre a sua vida, da ajuda do Senhor sobre a tua casa. Você entende que você é dependente, que você não é dono do seu próprio nariz, que você não é dono da sua vida, não, você tem um dono. O Senhor é o teu dono. Aleluia. Davi também reconhece que só o Senhor poderia ajudar ele. Só o Senhor poderia ajudar ele. E talvez você está nessa situação, que só o Senhor pode te ajudar. O teu marido não pode, o teu filho não pode, o teu patrão, o teu chefe, o médico não pode, o advogado também não pode, o juiz também não pode. É só o Senhor que pode. Aleluia. E você está aqui nessa situação, precisando no agir de Deus, precisando de um milagre verdadeiramente. Ei, nessa noite, querido, eu acredito e profetizo sobre a tua vida sem medo. Vai acontecer se você crer. Aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai testemunhar no meio da congregação para que outras vidas sejam edificadas. Aleluia. Deixa eu ver os que creem. Levanta a mão lá em cima, irmão. No terceiro andar. Dá glória a Deus aí. Dá aleluia. Incomoda a presença de Deus nessa noite. Atrai a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Davi entendia isso, que ele precisava de ajuda. E é interessante, irmãos, que ele vai continuar dizendo aqui, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guarda a tua sombra e a tua direita. É interessante, nesse salmo aqui, nós só vemos bênção, nós só vemos coisa boa. Ele está afirmando aqui, o salmista, não deixará vacilar o teu pé. Mas quem aqui já não vacilou, mesmo estando na presença de Deus? E aí, quem aqui não já vacilou? Não já cometeu um erro? Não caiu? Não pecou? Não fez o que era desagradável aos olhos do Senhor? Peraí, mas o salmista está dizendo que não vai deixar vacilar o teu pé, ei. Mas lembra lá de Romanos 8, no versículo 28, quando Paulo escreveu e disse, a saber, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Irmãos, há coisa na nossa vida que acontece. Se nós pudéssemos escolher não passar por aquilo, a gente escolheria. Mas Deus tem um propósito. E Deus está falando, fala lá no capítulo 8, no verso 28 de Romanos, dizendo que tudo coopera para o bem. É tudo. Aleluia. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 2016, tem 6 anos. Eu caí de bicicleta na porta de casa, quebrei o braço, fratura exposta. E quando eu estava lá no chão, que tinham ligado para a SAMU, o Espírito Santo soprou no meu coração esse versículo, a saber, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Aleluia. Porque tudo coopera por bem, irmãos. Vem uma paz do meu coração, sabe? Aquela paz que excede todo o entendimento, que o crente pode passar por tribulação. Pode não, ele passa.
O crente pode passar por dificuldade, e ele passa. Como falou Isaías dizendo, olha, se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se as águas forem te submergir, você não será submerso, aleluia. O crente passa por dificuldade, o crente passa por tribulação, mas uma coisa ele não perde, a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, só o Senhor pode dar essa paz, e é só os crentes no Senhor Jesus Cristo, é só os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tem essa paz. Tem alguém que tem essa paz aqui? Deixa eu ver o brado de glória, aleluia. O Senhor não dorme, querido. O nosso Deus está 24 horas por dia ligado, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ligado, ele não dorme. O nosso guarda, aleluia, o teu guarda, o teu dono, ele não dorme. Às vezes a gente passa por certas situações que nós achamos que Deus não está nos vendo. Nós passamos por certas dificuldades que nós achamos que Deus nos desamparou, que Deus nos deixou de lado. Ei, o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que você tem um dono, que você tem um guarda, e que Ele não dorme. Ele está vendo essa perseguição que você está passando, Ele está vendo essa tribulação que você está vivendo, Ele está vendo aquilo que o inimigo tem feito na tua casa, mas Ele está dizendo, eu estou vendo, e no tempo certo eu entro com a providência, mudo a história, e faço essa tribulação, essa dificuldade virar um testemunho. Ei, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem recebe essa palavra, é profética para a tua vida nesse ano de 2023, dá um brado de glória. Aleluia. O inimigo falou que não tinha mais jeito, que já era, que acabou, que essa situação não vai mudar, mas lembre-se, a última palavra é do Senhor. E o teu guarda não dorme, ele não tosqueneja, aleluia. Ele continua ligado 24 horas por dia. Nada está despercebido dos olhos do Senhor, nada passa em branco. Não, o Senhor está vendo tudo. Aleluia, o Senhor está vendo tudo. E vai nos dizer, João lá no livro do Apocalipse, que ele olha com olhar de chamas de fogo. Ele está vendo, queridos, ele está vendo tudo. Não temas, não te espantes. O Senhor teu Deus é contigo, Ele não te desampara. Aleluia. Ele não te desampara. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra hoje e o seu coração está te acusando de alguma coisa. É interessante, João, na primeira epístola dele, ele vai dizer, olha, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Aí Paulo vai escrever aos Timóteos, dizer que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A fidelidade de Deus é tremenda. Aleluia. A graça de Deus alcança a todos. Ninguém pode deter a graça de Deus. Ninguém pode parar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não, a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, Ele está sondando o teu coração, Ele está passeando no meio da igreja, Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele, Ele está limpando, Ele está santificando. Você crê nisso? Aleluia, Ele não dorme, Ele está ligado, Ele está olhando para você nessa noite, Ele está olhando para mim nessa noite, aleluia, glória a Deus. Só o Senhor pode te guardar por completo, só o Senhor pode te guardar por completo. No versículo 5 vai dizer, Ele te guarda, verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Meu Deus, Deus guarda até a nossa sombra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ou seja, Ele te guarda 24 horas por dia. É de dia e é de noite, aleluia. O Senhor te guardará de todo o mal. De todo o mal Ele te guardará. Ele guardará a tua alma. Oh, aleluia. Aleluia, descansa o teu coração, meu irmão. Descansa o teu coração, minha irmã. É o Senhor que te guarda. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que prometeu. Aleluia.
Não foi o homem, não. Quem te chamou não foi o homem, não. Foi Ele. Aleluia. Não foi a sua vontade própria, não. Foi Ele. Como bem falou Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te comprou, foi Ele que prometeu. Aí Pedro vai dizer, aleluia, não foste com coisas corruptíveis que foste tirado, resgatado da vossa boa maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi como um precioso sangue de um cordeiro imaculado. Aleluia. Foi com o sangue de Jesus que você foi comprado. É com esse mesmo sangue que você é purificado. Foi na cruz do Calvário que a cédula da condenação da tua vida foi cravada ali e que Jesus te perdoou. E quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Aleluia. Aleluia. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Ele está no controle. Receba essa palavra, creia nela, irmão. Creia nessa palavra, tome posse dessa palavra para esse ano de 2023. O tema é festa e prosperidade, não é isso? É festa e prosperidade? Festa e avivamento. Aleluia. Festa e avivamento. Acredite, tome posse dessa palavra. Aleluia. Creia, se volte para o Senhor, eleve os seus olhos, eleve o seu coração ao Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. É Ele quem te guarda. O Senhor é o único capaz de te guardar, irmãos. Às vezes a gente acha que, talvez um rico pense no seu coração, que está lá no Dama agora, que não basta nem os seguranças do Dama, tá lá, tem pessoas guardando ele até dentro da casa dele, ele acha que está guardado. É um tolo. Porque se Deus quiser recolher ele hoje, recolhe. Ele pode ter um ataque fulminante e morrer lá mesmo, os guardas nem vê. Aí o salmista vai dizer também, Salmo 128, se não me engano, que se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. É por isso que nós precisamos estar na presença desse Deus. Aleluia, porque Ele é o único capaz de nos guardar de verdade. Quando nós olhamos para a grandiosidade de Deus, nós entendemos que as coisas da terra são passageiras, são fúteis, não valem de nada. Aleluia, que o que importa mesmo, o ouro e a prata não compra, que é a salvação da nossa alma, que já foi comprada lá na cruz do Calvário. Aleluia. Que o socorro não vem da SAMU, vem de Deus. É bem verdade, a gente pode precisar como eu precisei há 6 anos atrás, mas é Deus que nos guarda de verdade, queridos. É só Ele que pode nos livrar. Aleluia. Aleluia. Até que horas eu prego? Amém. Irmãos, deixa eu concluir. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Amém. Glória a Deus. O que eu aprendo com essa palavra? Primeiro, que nós devemos nos esforçar para nos relacionar com o Senhor. O Senhor Jesus vai dizer que há momentos da nossa vida que nós precisamos fazer violência para herdar o reino de Deus. Alguém já leu essa passagem aqui? Nós precisamos fazer violência. E não é violência contra o nosso irmão, não. É violência contra nós mesmos. Contra a nossa vontade de não ir para a igreja. Contra a nossa vontade de não buscar ao Senhor. De não ler a Bíblia, de não orarmos. Contra a nossa vontade da nossa carne. Nós temos que fazer violência contra a nossa carne. Eu aprendo que eu preciso me elevar ao Senhor. Eu preciso estar constantemente na presença do Senhor. Meu irmão, como bem foi falado aqui nessa noite, cantado 2 vezes aqui. E o segundo hino foi mais forte ainda. Jesus está voltando. Aleluia. E a ciência está comprovando isso, Vinícius. Eu não sei se você leu uma notícia que ecoou essa semana, que 2 cientistas japoneses descobriram que o núcleo da Terra, ele está acelerando a rotação da Terra, ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo. Lá onde Jesus falou, em Mateus capítulo 25, salvo engano, verso 33, ele vai dizer, e por causa dos escolhidos os tempos serão abreviados, e se não for assim, ninguém vai se salvar. Não é pelas coisas terrenas que você tem que se voltar ao Senhor, não. É pelas coisas celestiais. Aleluia. Aleluia. É pelas coisas celestiais que você tem que se voltar para o Senhor e buscar a Ele.
porque Jesus está voltando. Nós devemos crer que só Ele é o nosso socorro. Só Deus pode socorrer, irmãos. Só Deus pode mudar a situação da tua casa, da tua família, da tua vida, do teu ministério. É só Ele. Aleluia. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu aprendo isso também nesse salmo. Tudo, Cristiano, tudo. As nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas quedas, que muitas vezes nós erramos, nós pecamos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pode atirar. Porque aquele que diz que não tem pecado, pecou contra Deus. E negou o seu filho. Aleluia. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Toda situação tem um propósito. Toda adversidade tem um propósito. Toda tribulação tem um propósito. E eu também aprendo nesse salmo, principalmente, irmãos, é o título da mensagem, que Deus é o nosso guarda, que Deus é o nosso dono, que é Ele que nos livra. Ele não dorme, Ele está 24 horas por dia nos guardando, Ele está 24 horas por dia nos livrando. Às vezes a gente nem vê o livramento do Senhor, às vezes a gente nem vê, aleluia, mas Ele nos livra. Às vezes a gente sai atrasado, fica bravo porque estava atrasado, mas no meio do caminho a gente vê um acidente automobilístico, podia ser a gente. Aí você levanta a mão e glorifica a Deus. Tem misericórdia, Deus, daquele povo, mas obrigado, Senhor, porque poderia ser eu. Aleluia. É só Ele que pode nos guardar, igreja. Mas eu quero orar por algumas pessoas aqui. Talvez você está vivendo uma situação, vivendo um momento, que é só Deus para mudar essa situação. É só Ele que pode fazer algo nessa causa a qual você está passando. Se você está vivendo esse momento, vem até aqui, eu quero orar por você. Aleluia, essa palavra falou o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto essas pessoas estão vindo aqui na frente, eu quero conhecer. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que ainda não aceitou esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém assim? Faça assim com a mão, deixa eu te conhecer. Tem alguém que está afastado da igreja, mas está aqui nessa noite? Faça assim com a mão, eu quero te conhecer. Aleluia. Não tem ninguém, amém. Mas eu orarei por vocês crendo no poder da palavra, irmãos. Aleluia. No poder da palavra, na unção do Espírito, que o Senhor pode mudar a situação. Aleluia. É só Deus que pode resolver. Você está no lugar certo. Aleluia. Você está no lugar certo. É só Deus que pode abrir essa porta. Você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo. E eu profetizo, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o agir de Deus. E você vai testemunhar daquilo que Deus fez. Aleluia. E glorificarão ao Senhor pelo seu testemunho. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor Deus, essas pessoas.